Alô, torcida tricolor, estamos de volta. Achou que não ia ter vídeo hoje, né? Bom, pessoal, hoje eu passei muito mal na parte da manhã, não consegui gravar, mas hoje, nesse momento, já estou melhor e estou trazendo para vocês informações que eu prometi. Falei que a gente já tinha algumas apurações e a gente iria trazer para você no dia de hoje. Vamos trazer, também vamos comentar sobre o futuro do Nino, né? Essa é uma informação importante, eu queria discutir sobre isso com você, mas de qualquer forma, peço gentilmente para que você se inscreva no canal, batemos aí 94 mil. Muito obrigado, gente. 94 mil é incrível. Vamos subindo cada vez mais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva enquanto passa a abertura. Vambora. Fui. Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos. Estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Galera, não esqueça de arrebenta no like, arrebenta nesse like, clique no gostei. Gente, muito obrigado aí pela paciência. Hoje foi um dia difícil pra mim. Não sei, ontem foi um dia bem legal, né? Eu tava assistindo o jogo do Fluminense no meio de um monte de flamenguistas da minha família. O Flusão foi lá e rau, pô, bom demais. Eu fiquei tranquilo. Só que eu não passei muito bem na manhã deste dia, eu nem sei que dia é hoje, quinta-feira, e a gente não conseguiu gravar para vocês, tá? Mas, como prometido, estamos aí trazendo as informações agora um pouco atrasado. Acabei de chegar em teoria. Galera, olha o que está acontecendo, meus amigos. Temos duas questões para trazer. A primeira é sobre Renan Lodge. Eu mesmo sou o cara que sempre falo desse nome, né? Poxa, se o Fluminense está querendo buscar um nome, né, tem que ser o Renan Lodge. Então, de tanto eu falar isso, eis que o Manolo conseguiu uma informação envolvendo os jogadores sobre o futuro dele. Atualmente, Renan Lodge está, digamos que sem contrato, né? E poderia ser uma solução para a lateral esquerda do Fluminense. Não só isso, eu acho que ele seria solução para a lateral esquerda de muita gente, porque é realmente um jogador de altíssimo nível. Jogamos contra ele na Copa do Mundo de Clubes, né? O Fluminense eliminou ali o Al Hilal, né? E ele jogava no Al Hilal. E olha a informação que a gente conseguiu, tá? Bom, informação nossa aqui do canal do Flu, juntamente com o nosso querido Manolo, é um seguinte sobre Renan Lodge. Vou falar agora, nesse exato minuto, quando agarrou tudo aqui. O lateral esquerdo Renan Lodge, especulado e desejado por vários clubes brasileiros, não pretende voltar ao Brasil, tá? Então, essa é a informação que nós conseguimos apurar. Eu achei até que poderia, quem sabe, né, um Renanzinho aqui no Brasil, mas a gente sabe que ele tem muita qualidade, né? E ele quer continuar na Europa. E ele, vou te falar, ele tem mercado na Europa. Ele tá vivendo um imbróglio, né, com o time Al Hilal, que a gente já acabou de citar, e ele teve uma rescisão unilateral de contrato devido a não ter sido inscrito na Liga Saudita, tá? Ainda terá sua situação definida pela FIFA, então ele tá nesse imbróglio. Eu acredito que ele só vai arrumar um outro clube mesmo quando conseguir ali resolver toda essa situação. Enquanto aguarda a decisão, o jogador treina no Atlético Paranaense, seu clube de formação. Jogador e staff acreditam que terão sucesso nesse imbróglio aí na FIFA com o Al Hilal, tendo que arcar com os restantes dos valores estipulados do contrato até o fim e liberação para assinar contra o clube. Então, assim, por mais que ele consiga, né, essa liberação, a tendência é que Renan Lodge fique na Europa. Então, quando a gente sempre fala, poxa, Fluminense que está atrás no lateral esquerdo, poderia trazer o Renan Lodge, que seria um jogador de alto nível. Eu gosto desse pensamento, tricolor. Acho que você tem que ter esse pensamento mesmo, né, de grandes jogadores no Fluminense. Porém, só pra gente botar uma pedra, Renan Lodge deve ir para a Europa, não deve ficar aqui. Então, assim, só pra gente descartar esse nome, porque é sempre um nome que a galera fala, e o Renan Lodge, tinha que ir atrás do Renan Lodge. Mas ele não vai vir pro Brasil não, a tendência é que ele vá para a Europa, tá? Outra situação que deu uma esfriada boa, tá? Deu aí uma complicada em relação ao Orreda, tá? A gente tem Orreda, um dos grandes jogadores da MLS, né, que estava com um imbróglio em relação ao seu contrato. Fluminense sondou a situação do jogador, né? Fluminense é um nome que agrada o Fluminense, mas a notícia não é boa não, tá? Vamos lá. Na tela para você, a informação é o seguinte, a apuração nossa daqui do Hora do Flu, juntamente com o Thiago Manolo. O Fluminense monitora Martim Orreda, mas a renovação no Orlando City
complicou a negociação, tá? O que acontece? O Fluminense segue de olho no meio atacante, né? O destaque do Orlando City, um dos nomes analisados e muito bem avaliados pelo departamento do Scout Tricolor, né? Para o setor ofensivo em 2026. Então, tem um interesse o Fluminense no Reda. Isso é claro, isso existe, tá? Porém, a gente tem ali uma renovação automática que mudou tudo. Se liga, Orlando City confirmou recentemente que exerceu a opção de contrato e renovou automaticamente com o Reda para 2026, tá? Com isso, o jogador deixa de estar perto do fim do vínculo e não pode mais assinar pré-contrato, algo que antes era considerado pelo Fluminense. Então, assim, o Fluminense queria o Reda muito por consegui-lo agora no fim de contrato, né? Como o Orlando City conseguiu, né, renovar esse contrato aí, a situação acabou ficando um pouco complicada para o Fluminense em relação a esse nome, tá? Então deve ser um nome aí que, sabe, esfriou, que deve esfriar bastante, tá? Com extensão garantida, qualquer clube interessado, inclusive o Fluminense, precisa negociar diretamente agora com o Orlando City. Então, se a gente fosse agora olhar, só para a gente ter uma ideia, o Martinho Reda, ele já é muito bem avaliado, né? É um cara muito fora de série aí, jogador de alto nível, né? E com uma idade muito boa, né? A gente tem aqui o Reda de 26 anos e um valor de mercado aqui, segundo o Gol, né? Um valor de mercado de 7 milhões de euros, tá? Outro que a gente pode pesquisar aqui, que é o Transfer Marketing, né? A gente pode ter uma olhada sobre o valor de mercado dele para a gente ficar atento. Colocando na tela aí para você, então confirma, né? Confirma que é basicamente aqui em cima, ó, 7 milhões de euros. Então, se o Fluminense quiser o Reda, pode ver que o contrato dele até atualizou aqui, ó. Se o Fluminense quiser o Reda, vai ter que pagar esse valor. E eu vou te falar, do jeito que ele tá jogando muito, acho que eles não vão querer só 7 milhões, não. Só para você ter ideia, no último ano, foram 42 jogos, 20 gols e 14 assistências. Olha esse número, né? O cara tá vivendo um momento mais absurdo aí da sua vida. Só pra gente ter uma ideia, se a gente pegar o euro hoje, a gente vai ter o seguinte: 7 milhões, basicamente, a gente teria um Fluminense investindo um pouquinho mais do que investiu no Soteldo, cerca de 43 milhões de reais aí para ter o Reda. Fluminense vai fazer isso? Não sei. Acho difícil? Acho. Né? Acho que o foco do Fluminense era tentar o Reda na situação de fim de contrato. Clubes brasileiros que também têm interesse no atleta é o Botafogo, tem interesse, né? E algumas equipes na Argentina também. Ele segue valorizado e observado por vários clubes após boas temporadas, tá? No Flu, por enquanto, o Reda continua sendo apenas um nome monitorado. Então, o Fluminense segue apenas monitorando ele. A diretoria avalia o mercado e aguarda oportunidades antes de avançar. Tá bom, meus amigos? Só pra gente também colocar ali o que está acontecendo com o Reda e o que... Lembrando que quem trouxe lá atrás, no meio do ano, que o Fluminense monitorava ele, foi o André Amaral, o Gabriel Amaral, confundi os dois, e André do Sentimento. Beleza? Um abraço pros dois aí. Bom, vamos lá. Continuando aqui, agora a gente tem uma informação que saiu esses dias. É claro que quando é clássico a gente respeita o clássico, Fla-Flu, depois a gente traz informações. Só que a ESPN trouxe que o Nino tem o interesse em deixar o Zenit e topa negociar por novo mercado. A gente, não é desde hoje que a gente trouxe informações sobre o Nino, né? A informação que o Hora do Flu tem, a última informação que a gente tem sobre o Nino, tá aqui no canal, né? Tá lá no Twitter, que é o Fluminense tem um interesse em ter o Nino, tá? No ano de 2026 e acredita que no ano de 2026 o Zenit toparia ali negociar e liberar o jogador. Segundo a matéria da ESPN, a gente está falando
que o clube russo está disposto a negociar o zagueiro brasileiro para abrir uma vaga de estrangeiro no seu elenco, mas essa decisão não passa pelo desempenho do Nino, porque ele está jogando muito lá e é titular. Mas a situação que mais pesa é essa questão pessoal aqui, ó, para além do planejamento do clube russo, é a possível a saída do Nino diretamente por uma questão pessoal envolvendo seu filho Antônio, tá, pessoal? O Antônio, ele tem síndrome de Down, né? Então, eu acredito, né, que ele precise de algumas coisas, né? Com isso, lá na Rússia, a situação não deve estar sendo muito fácil para o nosso querido Nino. Com isso, existe aqui a vontade do Nino em ir para a Europa, continuar na Europa, né? Continuar na Europa e ir para um outro clube europeu, segundo a ESPN. Mas vale destacar que o Fluminense está totalmente ligado a esta situação do Nino, né? A gente não sabe se o Zenit negociar ele para um clube da europeu, aí não tem muito o que fazer, mas se existir a possibilidade do Nino vir ao Fluminense, vir ao Brasil, né, melhor, a gente tem de fato o Fluminense disposto a investir, disposto a depositar dinheiro para trazer o Nino para cá, até porque o que eu ouvi outrora, né, no tempo da notícia, era que o Fluminense tinha muito medo de acontecer com o Nino, que aconteceu com o Luiz Henrique, por exemplo, que foi algo que ficou bem mal, né? Não pegou muito legal. E o Fluminense, né, quer ali, com certeza, a volta do Nino. Só basta ver se ele vai ser negociado com outro clube europeu ou se vai abrir o Zenit essa possibilidade de negociar com clubes brasileiros também. Se caso for assim, a gente tem o Fluminense podendo sair na frente, né? Porque é interesse do Nino. O jogador também disse que voltaria, né? Voltar ao Fluminense. Eu acredito que o Nino também se interessaria. Tá bom, meus queridos? No mais, eu vou nessa. Espero que vocês tenham gostado das informações que a gente trouxe aqui pro canal Hora do Flu. A gente tá com aquele clima felizão, né? De ter vencido o clássico. Eu realmente estou muito feliz. Foi muito bom. Aí agora eu vejo gente desmerecendo o clássico. Ah, não, mas esse clássico... Peraí, tu quer o quê? O Flamengo brigando pelo título e esse clássico não valia nada. É isso? Ah, pelo amor de Deus. Cai quem quer, né? Os caras tão mordidos. O Fluminense só vai aqui, ó. Uau, coisa linda. Beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Quero mandar um abraço especial pro Carlos. Carlos que tirou foto comigo hoje, hein? Hoje tirou foto comigo. Um abraço pra ele, a sua esposa, né? Não consegui pegar o nome dela lá. Mas assim, muito obrigado aí pelo carinho que a gente recebe nas ruas. O Hora do Flu, o Thiago, né, que sou eu. A gente sempre muito bem tratado por vocês. Eu agradeço pela confiança e pelo carinho. Beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.